Adriana Felisberto, professora formadora do Centro de Formação Antonino Freire. Vamos dar início ao módulo 4 do nosso curso BNCC do currículo à sala de aula. Hoje nós vamos falar o currículo na sala de aula. Né? O módulo da aula de hoje, nós vamos abordar competências e habilidades, definição e papel na BNCC, progressão das habilidades na BNCC, progressão de habilidades na prática, sequência didática, e avaliação das aprendizagens. Vamos iniciar abordando o tema competências e habilidades, definição e papel na BNCC. Para iniciar, vamos entender o que é que seja, né? Como se conceitua competência. Pelo Aurélio, o nosso dicionário, competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Né? Para Pirrenot, que é um estudioso, ele fala que competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, né? Saberes, capacidades e informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, como é que a BNCC conceitua, né, competências nesse modelo de ensino por competências e habilidades? Então, para a BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, ele entende que competência é você saber conhecer, né, o saber, e mobilizar todo esse conhecimento que você tem para resolver uma demanda, resolver um problema, né? Então, você mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para poder resolver aquela demanda. Para Vasco Moreto, que é doutor em didática, ele afirma que competência não se alcança, se desenvolve. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Então, ao longo da BNCC, né, ao longo do documento da base, ela traz competências tanto para as áreas quanto para os componentes curriculares, né? Competências que serão desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, né? Para que o aluno se desenvolva de maneira integral. No contexto educacional, né? O que vem a ser essa competência? É a capacidade do aluno de mobilizar recursos visando abordar e resolver uma situação complexa. Resumindo bem, é o aluno saber ou saber conhecer. Então, é ele saber conhecer. É saber que ele tem que fazer, né? Então, por que é importante se desenvolver essas competências nos estudantes? Por que a BNCC traz esse ensino por competências e habilidades? Bom, a BNCC também ressalta a educação integral como um modelo de educação a ser adotado, né? Onde vai se trabalhar o estudante de maneira completa, olhando para ele de maneira completa, né? Não só a parte cognitiva, não só aquela parte conteudista, como se vinha trabalhando, né, no nosso modelo de ensino tradicional. Então, hoje o aluno, ele tem que se desenvolver cognitivo, socioemocional, né, para que ele tenha sucesso em sua jornada. Então, o que eu quero resumir com isso, né, falar com isso, é que o mundo de hoje, a sociedade de hoje, ela pede um aluno mais dinâmico, mais proativo, que saiba lidar com as suas emoções, um aluno que saiba resolver problemas, que tenha atitudes. E essas competências, elas têm que ser desenvolvidas, e é importante que sejam desenvolvidas dentro da escola ao longo de todo o ano, né, de todo o estudo da educação básica dele, né, para quando ele sair da educação básica, que ele for pleitear uma profissão e enfrentar um mercado de trabalho, ele seja um cidadão mais seguro de si e mais preparado para a sociedade que espera ele. Então, o que diz a BNCC com relação à importância, né, de se desenvolver essas competências? Independente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida
se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses do estudante, né, dos estudantes que temos hoje, e também com os desafios da sociedade contemporânea, né? Então, aquele modelo de ensino conteudista e tradicional que se vinha adotando, já se percebeu que não condiz com o aluno que temos hoje, né? Não é eficiente para que se tenha uma aprendizagem efetiva e eficiente para o nosso aluno, né, do século XXI. Então, quando esse aluno que sair da educação básica, que pleitear uma profissão e for para o mercado de trabalho, ele vai ser exigido, né? Ele vai ter que ter algumas competências para que ele enfrente esse mercado de trabalho e ele seja bem-sucedido no mercado de trabalho. Então, algumas competências que o mercado de trabalho de hoje exige é que esse cidadão, ele tome decisões, ele seja proativo, né? Ele busque os conhecimentos, ele saiba liderar, ele saiba resolver conflitos, né? Lidar com as suas emoções, lidar com a equipe, lidar com os sentimentos da equipe que ele está envolvido, com o sentimento dos outros, aprender a ouvir, né? E utilizar esses conhecimentos que foram adquiridos ao longo de todo o processo acadêmico para ele colocar em prática na sua vida profissional. Então, essas são algumas competências, né, que são exigidas no mercado de trabalho de hoje. E por isso entende-se que esse aluno tem que ser preparado desde a educação básica, para que ele chegue no mercado de trabalho bem qualificado, cognitivamente, socioemocionalmente. Porque não adianta apenas ele saber como ele tem que fazer, mas ele tem que saber lidar, né? Saber resolver aquele problema da maneira mais eficaz possível. Bom, então, para a educação básica, né, para toda a educação básica, a BNCC ela traz 10 competências, né, que é o conhecimento, o pensamento científico, o repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, autonomia e responsabilidade. Aqui eu trouxe um resumo, né, dos pequenos objetivos que a BNCC quer atingir com que a BNCC traz para que seja atingido, né, que seja desenvolvido no aluno em cada competência. É de fácil acesso, né? Você encontra facilmente essas competências elencadas dentro do documento da base, né, no site do MEC. Eu vou ler aqui algumas apenas como exemplo, para que a gente entenda qual é o objetivo que se pretende alcançar desenvolvendo aquela competência. Então, por exemplo, conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Qual é o objetivo, né? O que se deve desenvolver? Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esses objetivos é que se pretende alcançar, né, quando se desenvolve essa competência do conhecimento. Por exemplo, repertório cultural, valorizar as diferentes manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais. O objetivo é fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, vejam que nós temos desde competências cognitivas até competências culturais e socioemocionais, como empatia e cooperação. Também é uma competência que deve ser trabalhada em todos os anos, todas as séries, né, da educação básica, para que ao final da educação básica esse aluno tenha essa competência bem desenvolvida nele. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Objetivos: fazer-se respeitar e promover respeito e acolhimento ao outro e aos direitos humanos. Valorizar a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades. E abandonar preconceitos de qualquer natureza. Então, é uma competência socioemocional
que passa a ser trabalhada dentro da escola, né? Para que ele desenvolva essa empatia não só dentro do ambiente escolar, mas também quando ele estiver fora, na sociedade, né? Então, aqui são alguns exemplos que eu li, mas, como eu já disse, vocês encontram facilmente, né, essas competências bem explicadinhas no documento da base. E quais são os pilares da competência, né? Então, a competência, ela é o conhecimento, a habilidade, atitudes e valores. Então, é você, né, mobilizar conhecimento, que é saber que você tem que fazer, a habilidade, que é a técnica, né? É o saber fazer, a atitude de fazer e o valor. Então, explicando aqui, eu gosto de um exemplo, de dar um exemplo, até assim, bem prático. Digamos, um bebê quando faz cocô, né? Qual é a competência que se tem que fazer numa situação dessa? É trocar a fralda do bebê. É o que vem à cabeça. Isso é a competência, é você saber o que tem que fazer. É o conhecimento de saber saber. Agora, as habilidades que você vai mobilizar para você trocar aquela fralda com eficiência, né, atitudes e valores, esse conjunto todo é que vai fazer você ser competente ou não naquilo, né? Então, você pegar a fralda, limpar o neném, passar a pomada, todas essas aí são habilidades, né, que são técnicas que você tem que ter desenvolvido para poder fazer, né, executar aquele problema que é trocar a fralda do bebê com eficiência. Então, a competência é você saber o que tem que fazer, né? E aí, a partir daí, você vai disponibilizar, né, vai mobilizar habilidades, atitudes e valores para ser eficaz naquilo que você propõe a fazer. A BNCC, ela traz, né, as competências cognitivas e as competências socioemocionais para dentro da escola. Né? No conceito de educação integral, esse aluno ele tem que ter desenvolvido, ele tem que desenvolver ao longo da educação básica não apenas competências cognitivas, né, que é de conhecimento práticos de conhecimento pedagógico, científico dos próprios componentes curriculares, mas também as competências socioemocionais. Por quê? Porque hoje ele passa a maior parte do tempo dele com vínculos escolares, não que necessariamente dentro da escola, mas a maioria das relações sociais deles, após, né, após sair do espaço físico da escola, são com pessoas ligadas à escola. Então, e nós temos hoje vários modelos de educação, de famílias diferentes, que pedem, né, que tem essa necessidade de que essas competências sejam estudadas, né, e sejam desenvolvidas também dentro da escola. As competências cognitivas, elas estão ligadas, como eu falei anteriormente, ao aprender a fazer, né, ao saber saber e ao aprender a conhecer. Você tem que saber o que você vai fazer, né, o conhecimento. Então, elas referem-se a entender ideias e como aplicá-las. Envolve tanto aspecto físico como mental, como habilidades motoras e percepção. Então, elas vão estar ligadas ao aprender a fazer e o aprender a conhecer. Como as competências cognitivas podem ser aprimoradas no currículo escolar? Então, como a gente pode melhorar, né, aprimorar essas competências dentro do currículo escolar? Desculpa. É compreender um problema e apresentar soluções, é usar a percepção auditiva para conduzir uma tarefa, planejar e executar um plano em todas as suas etapas. Então, dessa maneira, essas competências cognitivas, elas vão ser aprimoradas e melhor desenvolvidas, né, dentro do ambiente escolar. As competências socioemocionais, como o nome já diz, elas estão referenciadas, né, se referem à parte emocional do aluno, é o aprender a ser e o aprender a conviver.
elas envolvem a capacidade de o aluno administrar as próprias emoções, relacionar-se com os outros e aprimorar seu autoconhecimento. Então, como se pode aprimorar, né, dentro do currículo escolar, dentro da escola, essas competências? Através de discussões a respeito de tópicos socioemocionais relevantes, né, ao universo dos alunos, bullying, diversidade, desigualdade social, entre outros, né, tratar com eles temas que sejam relevantes, atuais, são temas atuais do momento, né, e que sejam da convivência dele. Envolvê-los, né, em projetos sociais, desenvolvimento de projetos sociais, e exercícios focados em ensinar aos alunos a administrar as emoções e reações a situações adversas. Então, é colocá-los em situações onde eles têm que lidar com o emocional deles, né? Onde eles têm que lidar com o emocional de outras pessoas, eles saberem respeitar o momento das outras pessoas, né? Saber respeitar as emoções das outras pessoas e saber lidar com as suas emoções, aprender a ouvir, né? Então, com essas situações, os docentes, eles desenvolvem melhor essas competências socioemocionais nos estudantes. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas habilidades que podem ser desenvolvidas na escola. Algumas habilidades socioemocionais que podem ser desenvolvidas na escola. O autoconhecimento, né? É conhecer seus defeitos e qualidades, saber o que sente e como age, compreender a si para depois compreender o outro, né? O senso de responsabilidade, o respeito e o cuidado, ser cortês e educado, preocupar-se com o sentimento das pessoas e com o ambiente que interage, o autocontrole, a curiosidade e a motivação, isso é muito importante, a colaboração, o saber trabalhar em equipe, né? Determinação, ele ter persistência, ele ser proativo, ser criativo, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e respeitar a dor do outro. Então, essas são algumas habilidades que podem ser desenvolvidas na escola, né? Então, agora nós vamos falar de habilidades, né? Nós falamos de competências e agora a gente vai falar de habilidades. Então, o que vem a ser habilidade? É a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa. É o aluno saber fazer. Então, você já tem o conhecimento do que tem que fazer. Agora você vai mobilizar as habilidades que você tem para resolver aquele problema, né? Então, no exemplo que eu dei anteriormente, de trocar a fralda do neném, saber que tem que trocar é a competência, é o conhecimento maior. Quando você passa a mobilizar pequenas habilidades, como tirar a fralda, limpar o neném, passar a pomada, isso são as habilidades que você vai ter que mobilizar para que você resolva aquele problema. Na BNCC, né, para a BNCC, as habilidades são as aptidões desenvolvidas ao longo de cada etapa de ensino e que contribuem para o desenvolvimento das competências gerais e específicas da base. Então, as habilidades elas vão aparecer ao longo de todas as séries, né, de todos os anos da educação básica, né, da educação básica, né, segundo a BNCC, e elas vão contribuir para desenvolver aquelas competências, né, tanto as gerais quanto as específicas. Como eu falei, a BNCC ela tem competências gerais, 10 competências gerais para toda a educação básica, mas também ela tem competências específicas por área do conhecimento e competências específicas por componente curricular para o ensino fundamental. Né? Já no ensino médio, ela vai ter competências específicas por áreas, né? E apenas língua portuguesa e matemática terão competências específicas por componente curricular. No ensino médio, apenas língua portuguesa e matemática. Então, alguns exemplos de habilidades, né, que podem ser desenvolvidas é identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações,
analisar situações, problemas, sintetizar, julgar, correlacionar, manipular. Esses são alguns exemplos de habilidades. Na BNCC, as habilidades elas possuem características específicas, né? Como é que a gente identifica a habilidade dentro do documento? A habilidade, ela indica o que o aluno deverá aprender a fazer. Ela está sempre associada a um verbo de ação, né? Identificar, classificar, descrever, planejar. Ela está organizada de maneira progressiva, sempre da mais simples à mais complexa. E ela vem representada por um código alfanumérico, certo? Então, essas são características de uma habilidade na BNCC. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né, de habilidades de língua portuguesa, né, para a gente identificar aquelas características que eu falei. Então, esse código, né, formado por letras e números, é o código alfanumérico. Ele está sempre... A habilidade, ela é representada por esse código, ela sempre aparece dentro do documento para referenciar aquela habilidade, né? Então, essa habilidade aqui, ela diz, reconhecer em textos o verbo como núcleo das ações. Então, ela vem com o verbo, né? E ela indica o que o aluno vai fazer, certo? Mais na frente um pouquinho, nós vamos aprender a ler esse código. Mas, lendo essa habilidade para vocês, ela é uma habilidade. Ela é a habilidade 4 de língua portuguesa para o 7º ano do ensino fundamental. A habilidade 8 de língua portuguesa para o 7º ano do ensino fundamental, ela diz que identificar em textos lidos ou de produção própria adjetivos que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração, né? Então, são 2 modelos de habilidades que eu trouxe para a gente aprender e identificar as características, né, dessas habilidades na BNCC. Então, agora nós vamos decodificar essas habilidades, né? Vamos aprender a ler essas habilidades. Bom, na educação infantil, a habilidade ela se apresenta dessa maneira. Tanto para a educação infantil quanto fundamental e o médio, o primeiro par de letras sempre vai indicar a etapa. No caso aqui, a etapa é a educação infantil. Na educação infantil, o primeiro par de números, ele vai indicar a faixa etária. Nesse caso, é para crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O segundo par de letras, ele vai indicar o campo de experiência. Né? No caso aqui, traços, sons, cores e formas. E o segundo, né, par de números, ele vai dizer o número da habilidade. Então, é a habilidade 1, o campo de experiência, traços, sons, cores, para crianças bem pequenas da educação infantil. Então, assim a gente lê uma habilidade para a educação infantil. Para o ensino fundamental, como eu disse, o primeiro par de letras é sempre a etapa. Então, F é educação fundamental. O primeiro par de números, no caso aqui, 6 e 7, ele vai indicar o ano, no caso aqui é 6º e 7º ano. Né? O segundo par de letras, F, vai indicar o componente curricular. No exemplo, é educação física. Se fosse arte, seria AR, ciência, CI, ensino religioso, ER, geografia, GE, história, HI, língua portuguesa, LI, língua inglesa, LI, língua portuguesa, LP, e MA, matemática. Então, o segundo par de letras, ela vai indicar o componente curricular. E o último par de números vai indicar o número daquela habilidade. Então, lendo essa habilidade, que é o código alfanumérico, né, que traz a BNCC, é a primeira habilidade do componente curricular Educação Física para o 6º e 7º anos do ensino fundamental. No ensino médio, o primeiro par de letras vai indicar a etapa, assim como é na educação infantil e no ensino fundamental. Então, M quer dizer que é ensino médio. O primeiro par de números vai indicar a etapa. Então, essa habilidade que
nós estamos vendo, ela vale para qualquer ano do ensino médio, né, do primeiro ao terceiro ano. O par de letras seguinte, que é o segundo par de letras, no caso aqui são 3, essa habilidade é para a área de linguagens, né, e seus códigos, linguagens e suas tecnologias, desculpa. E o último par de números vai indicar o número daquela habilidade, né? Então, é a habilidade 103 para a área de linguagens, que vale tanto para o primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Então, ela aborda as 3 séries do ensino médio, e a M é a etapa, né? Então, assim que a gente lê as habilidades dentro da BNCC. Bom, então ficamos por aqui, né? E muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.